Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Campina Grande completa 159 anos e o governo da Paraíba vem transformando vidas por toda a cidade. Há tempos. São obras marcantes, como o Eixo das Nações, as reformas e novos equipamentos no trauma, o Hospital de Clínicas e o Centro de Atendimento ao Autista. Foi uma bênção na minha vida, na vida da minha filha. Teve o Restaurante Popular, Escritório de Representação e o Centro Integrado de Comando e Controle. E tem convênios assinados para garantir o atendimento em hospitais e entidades filantrópicas. As obras do Arco Metropolitano Leste vão melhorar muito a mobilidade e o novo centro de convenções será um orgulho para Campina. E o governo anuncia agora novas escolas, a Delegacia do Meio Ambiente e da Mulher, a reforma do Amigão e a nova estrada ligando Ligeiro a Galante. É trabalho muito. Por Campina Grande, sempre. Governo da Paraíba. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá, vamos iniciar mais um programa Fique Bem e eu conto com a audiência de vocês todas as terças-feiras a partir das 16h30, podendo também ser acompanhado pelos nossos canais @TV Sol Patos, pelas vias do Instagram, Facebook e YouTube, e também pelos canais Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. Eu conto com a audiência de vocês para um bate-papo super legal aqui com a nossa psicopedagoga Jordana Cassiano falando sobre os transtornos e dificuldades de aprendizagem. Como é que nós podemos diferenciar se é uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem? Nós sabemos que muitas barreiras afetam a aprendizagem tanto das crianças, adolescentes, principalmente, todos os dias. E essas dificuldades elas vêm surgindo a cada dia que passa. Por isso, muitas vezes, a família e a própria escola fica na dúvida se é realmente, de fato, uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem. Por isso, eu trouxe hoje a nossa convidada super especial,
a psicopedagoga clínica Jordana Cassiano, para que ela possa esclarecer alguns pontos muito importantes sobre essas questões, para que vocês possam ficar atentos a essas diferenças, para que vocês possam encontrar um cuidado, uma avaliação, para que as crianças e os adolescentes de vocês estejam sendo bem cuidados. Seja bem-vinda, Jordana. Boa tarde, Deise. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E de antemão nós queríamos saber um pouco mais sobre você, né? Quem é Jordana Cassiano? Certo, bem, eu sou Jordana. Eu sou de Alagoas, na realidade, bem aqui pertinho, né, do estado de Alagoas, e vim estudar na UFPB o bacharelado em psicopedagogia. Me formei, me graduei em psicopedagogia e atuo em Patos desde 2017, do finalzinho. E estou aqui até hoje. Que coisa maravilhosa, contribuindo muito, né, acredito eu, e vendo isso de fato todos os dias, né, com seu trabalho excelente que você tem em torno dessa psicopedagogia que é essencial para o bom desenvolvimento dessas crianças, Muito né, Jordana? obrigada. Eu espero que sim, espero que eu esteja. E aí, de antemão, eu queria que você diferenciasse para a gente essa questão de... Será que é dificuldade ou é transtorno de aprendizagem? Nós confundimos muito e hoje nós temos muitas informações e muitas vezes de formas aleatórias que podem confundir muito a cabeça da gente. Então, eu queria que você esclarecesse essa diferença entre dificuldades e transtornos de aprendizagem. Olha só, Deise, dificuldades são percalços no caminho, barreiras na aprendizagem que podem ser de vários fatores, emocionais, sociais, familiares, escolares mesmo, por questão de demanda da metodologia do professor. Quando a gente fala de transtorno, a gente fala em algo que ele é neurobiológico, ele vem do neurodesenvolvimento. Então, transtornos de aprendizagem são todos aqueles transtornos que já nascemos com eles, seria dislexia, descalculia, TDAH, certo? Desortografia, são transtornos que a criança já nasce com eles, então naturalmente ela já vai ter uma barreira, né, uma predisposição para dificuldades de aprendizagem. Não existe cura, né? A gente não deixa de ter dislexia, ou não deixa de ter descalculia, mas com acompanhamento correto no processo terapêutico, no processo escolar e no processo familiar, a criança se tornará um adulto aí com uma vida totalmente funcional nessas habilidades acadêmicas, né? A acadêmica que eu falo é leitura, escrita e matemática. Entendi. E, Jordana, como é que os pais podem identificar, a partir da infância, se essa criança ela tem alguma dificuldade na aprendizagem? A educação infantil ela é a chave para uma identificação precoce. Quanto antes a gente identifica uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem, melhor o prognóstico, ou seja, né, o tratamento, as possibilidades de uma vida mais tranquila e sem muitos requisitos. Dentro da educação infantil, é muito importante que a gente trabalhe com professores preparados para identificar quais são as habilidades já esperadas daquela criança naquela fase ou faixa escolar. A partir do momento que o professor já sabe o que é esperado, o que é padrão do desenvolvimento, né? Então o professor tem que ter um conhecimento bem importante aí do desenvolvimento infantil, a gente começa a levantar alertas para o que está faltando no desenvolvimento de cada criança. Por exemplo, sinais que são comuns de dislexia na educação infantil. A criança não reconhece as letras, a criança não consegue dizer nem a letra do próprio nome, a primeira letrinha do seu próprio nome. A criança tem dificuldades em nomear, né? Cores, animais, objetos. Então, ela já vem apresentando, né, esse pacotinho, assim que a gente pode dizer, de sinais que já nos chamam a atenção para uma possível dificuldade de aprendizagem ou, quem sabe, um transtorno. Na matemática, a criança não reconhece números, a criança tem dificuldade em ordenar posições, quem é maior, quem é menor, onde tem mais, onde tem menos, que são habilidades, né, traçadas aí, delimitadas para a educação infantil, que é uma época muito importante, porque prepara a criança para o Fundamental 1. A educação infantil ela é a chave de uma boa alfabetização. Então, a professora, já conhecendo os padrões de desenvolvimento que é esperado para aquela faixa, né, para aquela fase, ela já vai ficar em alerta desses possíveis déficits, né, desses possíveis atrasos, e aí é nesse momento que ela, junto com a coordenação pedagógica,
chama a família para a escola para fazer parte desse momento, repassaria aí a dificuldade e encaminharia para o profissional correto. Nesse caso, o profissional correto é o psicopedagogo, porque nós da psicopedagogia trabalhamos diretamente com os processos de aprendizagem. Então, o caminho mais seguro para a gente identificar essa dificuldade e sanar essa dificuldade, ou identificar esse transtorno e traçar planos de intervenção, é encaminhando essa criança para avaliação psicopedagógica. E quando alguns pais, eles vêm com aquele olhar do senso comum e dizem assim, mas meu filho ainda não aprendeu a ler, ele ainda não sabe contar os números, é porque ainda não está no tempo dele. Essa visão, você acredita que atrapalha qualquer tipo de avaliação? O tempo da criança é o tempo dela desde que ela seja estimulada. Se a criança está só acumulando dificuldades, pai e mãe, seu filho tem 7 anos, seu filho ainda não reconhece as letras, seu filho ainda não consegue, no mínimo, silabar, né, que é assim, o mínimo da leitura que a gente espera para uma criança de 7 anos, ele está apresentando um atraso no processo de alfabetização. A gente tem que compreender, pais, que a aprendizagem na escola ela é cumulativa. A criança tem os pontos, né, os objetivos de alcançar esse ano, por exemplo, na educação infantil, sair reconhecendo letras, sair juntando sonzinhos de letras para formar sílabas. Algumas crianças já conseguem reconhecer algumas palavrinhas, elas saem assim, preparadas para o primeiro ano, que é o de alfabetização. Se seu filho chega no primeiro ano e não reconhece letras, então ele já está um pouco atrás do que é esperado. Se seu filho chega no segundo ano e ainda não lê, então ele já está atrás do que é esperado. Quando os pais pensam, vai chegar no tempo deles, nós temos que perceber, não é, que o tempo deles acaba acumulando dificuldades. Uma vez que essas dificuldades são acumuladas, principalmente na leitura, a criança passa a ter um baixo desempenho em todas as outras disciplinas, porque leitura a gente usa para ler, a gente usa na disciplina de história, de geografia, de matemática, é a base, né, da aprendizagem no geral. Isso. Então, se a gente ficar esperando que a criança aprenda no tempo dela, ela vai acumular um número maior de dificuldades e isso possivelmente vai prejudicar mais ainda sua aprendizagem. Exatamente. Então, os pais, eles precisam ficar atentos aos primeiros sinais, atentos ao que a tia, né, da escola chama, quando a tia da escola chamar para conversar sobre a possível dificuldade, ficar atentos aos processos de estimulação dentro de casa também, porque os pais precisam acompanhar a educação das crianças dentro de casa. Se não pode acompanhar a tarefinha todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana, fazer a tarefinha com o seu filho para ver se ele está entendendo a tarefa, se ele consegue fazer, como é que está acontecendo isso, né? Porque os primeiros sinais vão se dar dessa forma. Criança na educação infantil, terminando a educação infantil, nível 5, não reconhece letra ainda, não sabe segurar em um lápis, não sabe juntar número e quantidade, são sinais de alerta para uma possível dificuldade. Quando você fala que os pais precisam estimular essa criança cognitivamente em casa, o que é que você poderia aconselhar para que os pais entendessem o que é esse processo de estimulação? Porque muitas vezes os pais não entendem como é que isso é feito, ou pensam até que é só fazer a tarefa de casa com os filhos. E não é. Estimulação cognitiva é algo muito mais amplo. Dá alguns exemplos a gente aí sobre isso. A estimulação cognitiva dentro de casa, ela acontece quando o pai tem um tempo de qualidade com o seu filho. Okay. Não vem somente pela questão de ensinar a tarefa. Ao ensinar a tarefa, eu consigo perceber o quão de dificuldade meu filho tem para conseguir compreender aquilo ali. Mas a estimulação cognitiva vem nas várias habilidades do dia a dia, seja na autonomia para uma atividade de vida diária, permitir que a criança calce seu sapato, permitir que a criança vista sua roupa, permitir que a criança escove seus dentes, seja até mesmo em maneiras lúdicas, por exemplo, o pai tirar um tempo para jogar com a criança, seja Uno, seja dominó, seja caça-palavras, tirar um tempo para brincar, para desenhar, para pintar, para criar esse vínculo com a criança, certo? A partir do momento que o pai, com as brincadeiras, né, vai estimulando, ele também consegue perceber dificuldades. Chega muito, Jordana, fui brincar com quebra-cabeça com minha filha, eram de 4 peças e ela não conseguiu montar. Se esse pai nunca tivesse sentado para brincar com essa criança, com esse quebra-cabeça de 4 peças, era uma dificuldade que ele só iria perceber
muito mais para frente. Então, a gente consegue estimular cognitivamente com quebra-cabeça, jogo da memória, dominó, Uno, brincar de esconde-esconde. Enfim, são tantas possibilidades. Que bom, porque pelo menos os pais eles começam a entender essa presença de qualidade, que é algo O tempo que de qualidade é muito necessário. exatamente, porque é algo que a gente bate muito na tecla, né, na clínica, para que os pais eles possam interagir, eles possam estar de fato assim presentes mesmo na vida dos filhos e não terceirizar o serviço, como muitas vezes, né, a gente vê que acontece. Como é que você vê essa questão de terceirizar a maternidade, terceirizar criação? Como é que você encontra essa dificuldade em tratar uma criança ou uma adolescente quando os pais não participam ou não entendem o processo? Olha, a gente sabe que hoje, né, o ritmo da vida, ele está muito agitado. Hoje, para a gente manter um padrão de vida financeiro, quando você é, por exemplo, da classe média, você precisa trabalhar muito para dar a qualidade. Eu compreendo nas questões de que os pais, né, precisam terceirizar um apoio escolar, por exemplo, mas é necessário que o pai entenda que muito mais que aquilo que ele está oferecendo, escola boa, apoio escolar bom, esporte no local bom, a criança precisa de um vínculo com esse pai. E o vínculo com esse pai, sendo positivo, é mais um fator motivador para a aprendizagem da criança. Quanto mais o pai acompanha, as pesquisas mostram, inclusive, que quanto mais o pai acompanha de perto o processo de aprendizagem dessas crianças, mais motivadas elas ficam para querer aprender. Poxa, quem é que não quer dar o orgulho para o seu pai, chegar em casa, ganhar um parabéns, tudo isso? Uma visão que a gente tem bastante é que os pais trabalham bastante, quando chegam em casa, não é verdade? Cada um vai para o seu espaço, para a sua tela, seja TV, celular, computador, e aí a gente perde esse momento do vínculo. Quando o pai não tem esse processo do vínculo com a criança, começa que ele nem percebe as principais dificuldades que essa criança pode trazer. Quando ele percebe e aí manda a criança para a clínica, a gente faz o trabalho clínico e acaba ficando isolado, porque o trabalho clínico ele não é reproduzido em casa. Se hoje eu estou ensinando, estimulando a criança no reconhecimento de letras, eu preciso que a família estimule em casa também o reconhecimento de letras. Senão fica uma ponta solta. 50 minutos por dia dentro de uma sala de terapia não vai suprir a demanda que uma criança tem aí de uma semana, 15 dias, sem ter demandas dentro de casa. Ela vai ter o quê? Processos de aprendizagem apenas na escola, que é uma demanda alta, muitas vezes cansativa. Vai ter o processo de aprendizagem na terapia, mas aí no ambiente que ela poderia aprender naturalmente, é um ambiente que não se tem, porque fica cada um em uma tela. Exatamente. Jordana, e quando você encontra, por exemplo, dentro das dificuldades de aprendizagem, aspectos emocionais que estão interligados ali. Muitas vezes a gente percebe que crianças e adolescentes, elas têm um baixo desempenho escolar. E muitas vezes esse baixo desempenho escolar não tem diretamente algo ligado a uma dificuldade ou a um transtorno de aprendizagem, mas está ali interligado apenas com a questão emocional. Como é que se direciona isso? Daisy, a melhor conduta, quando qualquer aspecto emocional vencer uma barreira na aprendizagem, é que essa criança faça psicoterapia. A criança ela precisa aprender a reconhecer suas emoções, precisa aprender a reconhecer seus sentimentos, precisa aprender a manejar o seu comportamento. A criança precisa entender o que é usual para ela, o que não é, o que é que não faz bem. E esse processo aí, né, esse treino comportamental e emocional, só acontece com a terapia psicológica, entende? Nessas situações, o ideal é que a criança tanto trabalhe com o psicopedagogo para a gente trabalhar os aspectos de aprendizagem, quanto trabalhe com o psicólogo no processo da psicoterapia. Principalmente aquelas crianças que estavam no 3º ou 4º ano, no momento da pandemia. São crianças que perderam um momento crucial da sua aprendizagem, né, que ficou a questão online. E o que é que se percebe? Que essas crianças têm uma tendência à ansiedade frente à tarefa muito grande. As crianças perderam o ritmo de estudo, as crianças perderam o ritmo de como fazer uma prova e qualquer atividade escolar muitas vezes vira um gatilho para uma crise de ansiedade. E a gente percebe que essa crise de ansiedade é uma barreira bem significativa para os processos de aprendizagem.
Em demandas como essa, por exemplo, a conduta ideal é que ela seja acompanhada também no processo de psicoterapia. É muito complicado, né, quando a gente percebe essas dificuldades e principalmente quando estão relacionadas ao emocional, porque geralmente aí é que o engajamento da família precisa ser maior. Mas você percebe também que muito dessas dificuldades, elas também vêm surgindo a partir do uso desacelerado das tecnologias? O uso exacerbado de telas, ela vem prejudicando não somente os aspectos de aprendizagem, né? Mas, por exemplo, as funções executivas da criança, as crianças têm cada vez menos atenção, as crianças têm cada vez menos habilidade de planejamento e organização. Nas questões emocionais, as crianças têm cada vez menos paciência, as crianças têm cada vez menos nível de frustração, elas se frustram muito rápido, elas querem que as coisas aconteçam na hora que elas querem que as coisas aconteçam. E aí, se não for um uso de tela muito bem acompanhado pelos seus pais, que geralmente isso às vezes não acontece, né? Passa-se despercebido, quando o pai percebe esse uso exacerbado, já se passou muito tempo, já se tornou um vício, e tudo que é comportamento vicioso, né? É difícil de retirar, mas essas demandas frente à tela influenciam tanto nos aspectos da aprendizagem quanto nos aspectos emocionais, entende? E tem comportamentos vindo, né, dessa falta de ajuste parental mesmo em relação a regras claras e rígidas sobre o uso de tela. Essas demandas também, o ideal é que sejam tratadas junto com a psicoterapia, porque nesse caso, muitas vezes tem que ter uma instrução parental bem mais forte e mais direcionada, porque instalar regras onde não havia regras é sempre muito difícil. E a dependência tecnológica mesmo, aquela que é realmente um transtorno, você acredita que tem como se tratar? Tem como você reverter esse quadro para que a criança ou adolescente ele se volte até para um mundo real mesmo, de entender que os estudos são importantes, que a questão intelectual também ela prevalece a partir do conhecimento que é adquirido e até mesmo para desenvolver novas formas de aprender? Com certeza, mas veja bem, para a gente retirar a criança dessa dependência emocional, os pais têm que ter, como é que eu posso falar? Os pais têm que ter um direcionamento muito firme. Entende? A dependência tecnológica, desculpa. Para a gente retirar essa criança desse processo de dependência tecnológica, os pais têm que ter um posicionamento muito firme. Regras são regras, regras têm que ser claras. Como tudo é um vício, no começo vai ser bastante difícil, né? Vai ficar muito ruim até que fique muito bom. Mas em relação a essa dependência tecnológica em crianças, o que eu percebo, né, ao meu ver, é que a criança não tem culpa. A criança não comprou um celular. A criança não pagou a internet. A criança não se deu a esse luxo, entende? Se a criança tem um celular é porque alguém cedeu. Se a criança faz o uso da internet é porque alguém cedeu. Se a criança fica horas e horas numa internet é porque alguém permitiu. Então, você entende que para essas questões de dependência emocional tem que ter uma psicoterapia familiar, um reajuste em toda a questão da família, para trazer de novo essas demandas de regras e horários. O que acontece, Daisy? Os adolescentes, principalmente, passam a noite jogando ou em telas de celular, acordam muito cedo para ir para a escola, chegam na escola, eles estão cansados. Quando a gente não dorme, nós adultos não dormimos, nós não rendemos. E somos adultos, temos domínio no nosso comportamento. Agora, imagine um adolescente. Passam a manhã inteira dormindo ou aéreo, com demanda de baixa atenção, sem ter déficit de atenção, e a aprendizagem passa por eles e eles não percebem. Ou seja, é mais um fator que faz acumular o processo de aprendizagem. A dependência tecnológica, ela faz com que a criança muitas vezes acumule sono. Acumular sono me deixa irritada, ansiosa e sem motivação. Eu chego na escola irritada, ansiosa e sem motivação, eu não quero estudar, eu quero que amanhã passe. Então, amanhã vai passando, eu vou dormindo e aí os assuntos vão se acumulando e quando os pais percebem, né, tudo isso já é agora, outubro, novembro, no final do ano, quando a criança está mais para reprovar do que para ser aprovado. E é hora do socorro. Exatamente. Por isso que eu achei tão pertinente trazer você exatamente agora
né, para que a gente possa falar sobre isso, para que os pais, eles também, a família, ela se oriente em torno desses resultados, desse desempenho escolar que as crianças e adolescentes, eles têm tido nesses últimos meses, né? O ano tem passado muito rápido e a gente muitas vezes nem percebeu. Janeiro foi um dia desse e já estamos praticamente no final do ano. Sim. E aí realmente todos se assustam, começam a se assustar perto do final do ano e veem realmente esse desempenho cair muitas vezes. Você acredita que esse desempenho, ele realmente valida o que aquela criança sabe ou não? Ou você acredita que os fatores externos é que prevalecem mais como um fator importante desse desempenho? Olha só, esse desempenho ele vai validar o que a criança aprendeu, mas a capacidade de aprendizagem não chega nem perto, porque o que a criança aprende ela é diretamente influenciada pelos fatores físicos, se alimenta bem, não exacerbadamente ou não de menos, emocionais, a questão do sono. E se a gente prestar atenção, a dependência tecnológica influencia nesses 3 fatores, não é verdade? Olha só, a criança está no celular, não come. Ou a criança está numa tela e come, que ela nem percebe que ela está comendo. A criança está à frente de uma tela, não dorme, entendeu? A criança não dorme, gera gatilhos para ansiedade, então abalo emocional, entende? Então, voltando, esses aspectos... essa questão da avaliação escolar, ela vai mensurar o quanto a criança aprendeu, mas não vai mensurar a sua capacidade de aprender, porque a sua capacidade de aprender é diretamente influenciada por esses fatores externos. Nesses últimos tempos, nós percebemos que as crianças, até mesmo os adultos, imagino os adolescentes, né? Eles têm lido menos, Jordana. Você acha que isso interfere também nessa evolução dessa capacidade intelectual? Olha só, dizem, para você ser um bom leitor, você tem que ler. A regra do jogo é clara. Você nunca vai ser um bom leitor se você não lê, se você não tem um hábito da leitura. Jordana, o que é um bom leitor? É um leitor com acurácia nas palavras, ou seja, ele lê e acerta a palavra, ele não fica corrigindo a mesma palavra, tentando ler. É um leitor que tem um ritmo e uma fluência de palavras e leitura de palavras adequadas. Ou seja, é um leitor que respeita acentuação, ponto, vírgula, tudo isso. E é muito difícil ler com todas essas habilidades. Não é à toa que a leitura ela é tão segmentada série a série, para a criança ir construindo esse processo leitor aos pouquinhos. Outro fator também é que a leitura, ela é o exercício mais protetor que a gente tem para o nosso cérebro contra doenças me ajude. Isso, não. Neurodegenerativas, entende? Por exemplo, Alzheimer. A leitura é um dos principais fatores protetor que a gente tem. Então, a estimulação cognitiva também, né? Eu tenho 2 pontos. Inclusive, pais, leiam para os seus filhos. Primeiro ponto, o hábito da leitura, ele acontece quando a criança tem um exemplo em casa. Você não pode querer que sua criança leia um livro por mês se você, no seu tempo livre, fica em frente a uma tela, seja TV ou seja celular. O exemplo do pai vai modelar o comportamento do filho. É o primeiro ponto. Então, se o filho percebe que a leitura é prazerosa para o pai, tem uma chance maior dele perceber a leitura prazerosa para ele também. Segundo ponto, se a criança não tem o hábito da leitura, ela vai ter uma demanda de compreensão textual baixíssima. Logo, vai interferir em disciplinas que mexam com a compreensão de texto, ou seja, todas, né? Todas as disciplinas a gente precisa compreender textos para poder ter um bom resultado, para poder mostrar o quanto você dominou aquele assunto. Terceiro ponto, ler, né, preserva o nosso cérebro. Quanto mais a gente lê, mais preservado o nosso cérebro está de doenças degenerativas. E as telas impactam diretamente nesse processo da leitura. Vamos ser honestos. Quem é que vai querer trocar, no caso dos adolescentes, uma tela onde cabe o mundo inteiro, sem esforço nenhum, é só eu rolar o dedo, que eu tenho o mundo todo na palma da minha mão, por um exercício que eu preciso me esforçar. E aí, se eu leio pouco, quanto menos eu leio, mais eu preciso me esforçar. Quanto mais eu me esforço, mais doloroso fica, entende? Ou seja, o processo de criar um leitor acontece desde a infância, da primeira infância, quando a mãe e o pai criam hábitos de ler historinhas para crianças, quando a mãe e o pai criam hábitos de dar livros para essas crianças, quando a mãe e o pai usam esse processo da leitura até mesmo para a criança conquistar o que ela quer. Ah, você quer um celular? Certo, se você ler 10 livros esse ano,
Você vai ganhar o celular que você quiser no final do ano. Então, a gente tem muitas possibilidades da gente desenvolver esse perfil leitor das pessoas que estão cada vez mais lendo menos, pouquíssimo. Inclusive, você vai numa livraria, as livrarias e bibliotecas estão vazias, para dar a ela a possibilidade dela conseguir ser quem a criança quiser ser, né? Porque a leitura, ela lhe dá essa possibilidade. Através da leitura, essa criança conhece mundos. Eu sempre costumo dizer que não importa o tipo de leitura que é, Não se é importa. gibi, se é folheto de ofertas de alguma loja, se é um livro de Revista de aventuras, fofoca. ficção, revista de fofoca, qualquer coisa, mas a leitura ela é válida porque ela também acrescenta Sim. muito, por exemplo, na questão da escrita, né? Quem ler mais também tem uma tendência a escrever menos errado. Então, o cérebro ele vai ter essa desenvoltura muito maior. E aí, está chegando o Dia das Crianças. Você acha que as crianças pedem o que de presente aos pais no Dia das Crianças? Fora celular, eu acho que é muita tela e Muita jogos tela. eletrônicos. Eu vejo essa tendência para telas e para jogos eletrônicos, infelizmente. Tem crescido muito. Tem crianças que chegam, inclusive, na clínica que elas não sabem folhear um livro, né? Elas passam o dedinho no livro, rolando o dedinho, porque pensam que é digital. O livro é ali, tá físico, mas também Tem pode ser... criança, Deise, que chega, já faz parte da educação infantil e abre um livro de cabeça para baixo e folheia o livro de cabeça para baixo. Ou seja, ela não tem nem a noção da posição que uma letra fica, entende? De tão pouco contato que essa criança tem com esse livro na infância. E na realidade a gente vê muitas cobranças dos pais, né? Principalmente quando esses pais levam essa criança para uma avaliação clínica. Porque eles dizem, olha, façam o meu filho aprender a ler, só que eles não estimulam essa criança, eles não levam a uma livraria para a criança pelo menos ter contato com o livro, eles não leem um livro, e aí eles estão replicando muitas vezes o próprio comportamento deles, que eles estão ali no celular o tempo todo. Então fica muito mais difícil de você incentivar essa leitura, né? Com certeza, porque a leitura, ela não, apesar da gente ter que querer que a criança leia, eu não posso querer que a criança leia o que eu quero que ela leia. Entende? Por exemplo, eu não posso querer que uma criança no 8º ano, no 7º ano, leia e compreenda divinamente bem sozinho, por exemplo, Iracema, de José de Alencar. É uma leitura muito árdua. As crianças de hoje em dia, elas não têm essa preparação porque elas não têm um hábito de leitura desde sempre. Então, se a minha criança chega na livraria e minha criança quiser ler Harry Potter, ela pode ler Harry Potter. Se ela quiser ler o Diário de um Banana, ela pode ler o Diário do Banana, porque a gente precisa trazer a leitura como algo prazeroso. O que é que acontece? Leitura, escrita e habilidades acadêmicas é sempre algo tedioso e torturoso, porque vem sempre sob muita cobrança. As crianças hoje, elas não têm prazer por estudar. Elas estudam para passar de ano e só. Raramente eu encontro uma criança que ela, principalmente adolescentes, que ela quer estar ali porque ela quer aprender, ela quer conseguir, elas querem aprender porque precisam e acabou. Então a gente tem que voltar, né, retornar, ensinar essas crianças a ter o prazer pelo aprendizado, que vem de uma forma mais suave, que ela escolha o que ela quiser ler, conforme você falou, que eu dê possibilidades para ela, que eu instale na rotina, na minha casa, no meu dia a dia, momentos lúdicos, eu e minha família, momentos em que a gente converse, a gente conversando, a gente estimula, a gente pode brincar de adedonha no papel, que é um jogo super antigo, e estimula várias habilidades de aprendizagem, habilidades cognitivas e vocabulário. Quanto mais a criança lê, melhor ela escreve. Quanto mais a criança lê, melhor ela fala. Quanto mais a criança lê, melhor ela compreende e se comunica. Exatamente. Quando você começa a avaliar uma criança ou uma adolescente e os pais trazem a demanda apenas de uma dificuldade de aprendizagem, e durante o processo você faz um determinado diagnóstico de um transtorno de aprendizagem, como é que eles recebem isso? Depende de como a família vê esse processo do transtorno. Primeiro ponto é que muitas famílias veem o laudo como muro que vai tirar a minha criança do que ela pode ser, ao invés de ver o laudo como uma ponte. A partir desse documento eu consigo entender como é que a minha criança pensa, quais são as suas potencialidades para eu trabalhar a dificuldade. Quando a gente trabalha com crianças com dificuldade, a gente trabalha a partir das suas potencialidades para poder sanar uma dificuldade. Ninguém trabalha com a falta da habilidade, a gente trabalha com o que se tem. Então, vai depender muito do olhar da família.
Quando esse diagnóstico já vai se encaminhando para um possível transtorno, eu já venho conversando com a família, sessão a sessão, mostrando habilidades e as dificuldades, e já venho ofertando a ela, né, para que a família pesquise, para que a família leia sobre, para a família ir se preparando durante esse caminho de avaliação. Eu explico como é feito o processo de avaliação. Quando eu avalio uma criança para fechar um diagnóstico, por exemplo, né, para que ela vá ao neuropediatra fechar o diagnóstico de transtornos de aprendizagem, quando eu avalio uma criança para dar o parecer psicopedagógico, eu avalio ela a partir de testes, atividades padronizadas, que vai me fazer, né, vai fazer com que eu possa detalhar, esmiuçar o perfil da aprendizagem dessa criança. Minha criança tem dificuldade em leitura, mas em qual parte? É na compreensão? É na fluência? É na leitura da decodificação de palavras? Então, a partir desses materiais padronizados, eu consigo traçar o perfil da criança. Quando esse perfil da criança ela vem se direcionando mesmo para um transtorno de aprendizagem, né, dislexia, descalculia, desortografia, o TDAH, eu vou já preparando o pai, já trabalhando o processo de conscientização para que ele receba da melhor forma possível. É importante também, né, para os colegas profissionais que em um momento como esse você tem que ter tempo para tirar todas as dúvidas desse pai, para explicar principalmente que um transtorno específico da aprendizagem, dislexia, descalculia, desortografia, eles não são barreiras para a aprendizagem. É só uma forma diferente que sua criança tem de processar os estímulos da leitura, da escrita ou da matemática e que com o acompanhamento correto essa criança vai aprender, vai desenvolver e vai chegar, vai conseguir ser o que ela desejar ser. E quando o diagnóstico é do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como é que os pais eles recebem esse diagnóstico? Como também o do TEA, né, que é muito impactante para algumas pessoas. O do TDAH é engraçado porque os pais basicamente já vêm com o diagnóstico. Olha, meu filho tem TDAH, só pode ser TDAH, porque essa criança não para, essa criança não escuta, essa criança não presta atenção. E muitas vezes a gente faz o processo de avaliação e percebe que não é um TDAH, né? São demandas comportamentais, instrucionais, de limite dentro de casa mesmo. A criança é aquele famoso reizinho que não tem aí um limite claro. E se você não tem um limite claro, você vai testar todas as suas possibilidades. As coisas acontecem do jeito que você quer. Quando a gente caminha para um diagnóstico do TDAH, para uma família que não conhece, por exemplo, que não esperava, e para um diagnóstico do TEA, né, a gente é importante frisar que a gente caminha em uma equipe multidisciplinar. Eu não caminho sozinha. TDAH e TEA tem muitos aspectos comportamentais e emocionais. Então, eu preciso aí de uma rede de apoio bem significativa. Por exemplo, TDAH, equipe mínima, psicopedagogo e psicólogo, porque tem muitas demandas do comportamento que quem vai me ajudar nesse processo é o psicólogo. O TEA, psicopedagogo, psicólogo, se tiver demandas, não é? Na fala, fonoaudiólogo. Então, a gente percebe que com essa equipe todinha se direcionando para o mesmo ponto, todas preparando e conversando com o pai, a aceitação por vezes vem de uma forma mais leve, mas é muito natural também que as famílias passem pelo processo de luto. O luto da criança que elas sonhavam e planejavam e idealizavam, né? Porque os pais idealizam o futuro com o filho que é idealizado do pai, não é do filho. Mas que elas passam por esse processo de luto para aceitar todas as possibilidades que essa criança pode vir a ser. E hoje, o que é que você tem recebido mais no consultório? Quais são as crianças ou os adolescentes que você tem recebido uma demanda bem maior? A demanda de TEA, né, de transtorno do espectro autista, ela é bem alta, até, né, pela prevalência, que aumentou significativamente nos últimos anos, mas tratando somente das questões de aprendizagem, eu venho recebendo crianças com muita dificuldade de aprendizagem, sem nenhum transtorno. Que são crianças que acumularam dificuldade de aprendizagem durante toda a sua vida, ou seja, vem com dificuldade, vem passando arrastadinha, empurradinha, ano a ano, e aí chega em um momento que essa dificuldade de aprendizagem ela explode, né? Que a criança não consegue avançar. Mas que ao fazer a avaliação clínica, essa criança não tem um transtorno, ou seja, com a estimulação correta, da forma correta,
ela vai vencer essas barreiras. Tem muita criança com dificuldade de aprendizagem por aí, sendo diagnosticada como transtorno de aprendizagem. Isso é muito importante dizer que transtorno é diferente, porque transtorno é neurobiológico, certo? Geralmente, quando é transtorno, por ser neurobiológico, né, tem a carga genética hereditária. Então, sempre tem um pai, um avô ou um tio que apresentavam aqueles mesmos sintomas da criança. Para ser um transtorno, tem que ser persistente durante toda a vida. Por exemplo, dislexia. A criança tem dificuldade desde o básico da leitura até a apropriação completa. O TDAH é um transtorno que a criança tem que ter apresentado sinais durante toda a infância, entende? Então, tem vários critérios de análise para se classificar ou não como transtorno. No geral, eu tenho um público bem grande de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, de crianças com TEA e TDAH, né, como comorbidade, e de crianças com TDAH e dificuldades de aprendizagem. Entendo. Você percebe que nesses últimos anos está existindo uma ampliação desses diagnósticos, tanto do TDAH quanto do TEA em específico? Sim. A gente tem uma ampliação bem significativa nesses processos de diagnóstico, sim. E você acredita que acontece por quê? O primeiro ponto que acontece é informação. Hoje as pessoas têm mais informação. Então, comportamentos que antes sairiam, deixa, é assim mesmo. Eu no meu tempo era do mesmo jeito, pinga-fogo, que a pessoa fala, eu era dessa mesma forma. Então, comportamentos que eram naturalizados anteriormente, hoje a gente já consegue perceber quando faz análise total, né? E para direcionar, por exemplo, para um diagnóstico como esse. Então, a gente tem o fator da informação, que permite com que os pais percebam, né, mais cedo e levem aos consultórios. A gente tem o valor do aumento da prevalência, porque como são transtornos neurobiológicos, né, do neurodesenvolvimento e tem carga genética, então a gente já tem pais que tinham TDAH ou TEA leve. E aí esses pais tiveram filhos, então a carga genética é muito forte, então a prevalência aumentou. E em casos como, por exemplo, dos transtornos de aprendizagem do TDAH também, tem-se alguns laudos que vale a pena, né, a gente repensar, ver com cuidado, para ver realmente se a criança apresenta tais comportamentos. Tem algumas situações que os laudos são fechados muito rapidamente, entende? E aí tem que ver qual foi o profissional que avaliou, por exemplo, crianças que têm um laudo de dislexia, que foram fechados pós-pandemia, no ano seguinte da pandemia, sem a avaliação de nenhum profissional, entende? De um profissional especializado, no caso, psicopedagogo. Eram diagnósticos muito difíceis, porque todas as crianças estavam com dificuldade de leitura com um atraso de pelo menos 2 anos, porque essas crianças passaram pelo menos 2 anos longe das escolas. Então, quando a gente caminha nesse processo dos transtornos de aprendizagem, esse laudo ele caminha mais devagar para que a gente tenha certeza devido a alguns fatores, mas quando a gente caminha nesse processo do TDAH e do TEA, a gente tem outros fatores que influenciam nesse aumento, né? Informação, carga genética, aumento de prevalência. E, incrivelmente, nós ainda encontramos pais que, por exemplo, têm TDAH, o filho tem TDAH e não aceitam. O que é que nós podemos fazer com essas criaturas? Muito trabalho de conscientização. As escolas, elas enfrentam muito essa barreira, porque geralmente a criança que tem TDAH, mas o pai não aceita, não chega no consultório, não é verdade? Só chega no consultório quando a escola é muito insistente para que leve essa criança. Então, as escolas, elas precisam trabalhar com um projeto familiar mais amplo. Como assim mais amplo? Eu não vou chamar esse pai somente para dar uma nota ou dar um respaldo do desenvolvimento acadêmico. Por exemplo, em reuniões familiares, eu vou começar a apresentar para eles, olha pai, vamos mostrar algumas características de criança com dislexia, de crianças com dificuldades em leitura, vamos mostrar as possibilidades, como é que funciona para a gente poder ajudar, vamos ver quem reconheceu o seu filho, né, a gente vai direcionar. Então, para que a gente comece a espalhar esse conhecimento cada vez mais. O que acontece também é que os professores em sala de aula precisam estar extremamente atualizados em relação a essas áreas, para que eles percebam os sinais e consigam ir conscientizando os pais aos pouquinhos. É muito mais fácil um pai aceitar quando ele vem aos pouquinhos sendo informado sobre as dificuldades da sua criança,
do que um pai aceitar quando, de repente, no final do ano, a escola chama esse pai para falar sobre esse leque de dificuldades. Nessa questão, a escola deveria chamar mais a família, nessa possibilidade, não somente para dar esse feedback negativo tão pesado, que é o seu filho não está conseguindo, mas de forma de montar campanhas de conscientização, mostrar sintomas, sinais e fazer essa disseminação, né, de conhecimento. Exatamente. Você acredita que os professores de hoje, dessa nova atualidade que nós estamos vivendo, eles estão aptos a entender pelo menos um pouco sobre esses determinados transtornos ou dificuldades de aprendizagem? Olha, Deise, ultimamente nas grades das faculdades, mesmo que não tenham uma disciplina clara de educação inclusiva, é muito trabalhado os processos de educação inclusiva, porque é um ponto que a gente não tem mais para onde fechar o olho. Já eu brinco até que a gente não vai falar mais sobre educação inclusiva, a gente vai falar sobre educação, porque está tão frequente em sala de aula que a gente não tem um porquê de separar esses termos. Isso é educação, certo? Mas a gente ainda usa esse termo de educação inclusiva. Então, os professores que estão se formando atualmente, eles já vêm se formando com esse olhar dessa necessidade de conhecer e se atualizar sobre os transtornos de aprendizagem, sobre o TEA, sobre o TDAH, de uma forma mais ampla. Da mesma forma que eles compreendem que o conhecimento da faculdade não vai suprir toda a necessidade, eles precisam se atualizar de forma específica, caso a caso dos seus alunos. Esses eles já têm uma noção. O que acontece também é que os que já estão trabalhando por uma demanda de trabalho muito grande, às vezes pela questão do retorno financeiro muito pouco, eles têm uma possibilidade de eles não conseguirem investir, né, em formações continuadas. Tem-se também aqueles casos que alguns professores não acreditam tanto assim nessa demanda do transtorno de aprendizagem, do TDAH, do TEA todo mundo aceita, mas quando a gente parte mais para o TDAH e de aprendizagem, que é muito comportamento, leva muito, ele é preguiçoso. Mas se ele quisesse, ele tinha aprendido. Esse menino é inteligente, olha, para isso ele consegue, por que ele não consegue ler? Então, ainda tem muito preconceito, assim, nesse olhar que a gente tem que ir desmistificando. A realidade é uma, para todos. Formação continuada, atualização constante, para todos, para nós, para todo mundo que trabalha diretamente com crianças. Não tem para onde correr. E as escolas, né, implementar nos seus planejamentos, formações e orientações. Por exemplo, é o planejamento anual, então vou fazer um planejamento com palestras, com minicursos, que já vai trazendo essa informação para esse professor. De uma forma mais contínua, né? Sim. Não só uma vez, 2 vezes ao ano, porque precisa frequente, não tem planejamento frequente. Sempre. Então, que tal a cada planejamento eu trazer um profissional para falar em 50 minutinhos, 1 hora, sobre um transtorno específico de aprendizagem, ou TEA, ou TDAH, ou manejo de comportamento de criança em sala de aula, algo que contribua com esse professor dentro da sua sala de aula. Até porque muitas vezes o próprio professor fica perdido em saber como é que vai lidar com aquela criança ou adolescente ali em sala de aula que ou está dormindo, ou está muitas vezes no mundo da lua, ou em vez de estar vendo a aula, está fazendo um desenho na última folha do caderno, enfim, conversando com um colega, fazendo palhaçada. Então, todos esses aspectos eles precisam ser mais observados, né? E também pontuados, o que é o mais importante. E retirar desse olhar preconceituoso, que é preguiça e falta de interesse. E é uma demanda muito que eu escuto dos pais. Eles dizerem assim, que se sentem muito culpados por terem chamado muito o filho de preguiçoso, de que, você não consegue, você tem tudo na vida e não dá valor, que realmente quando o diagnóstico ele aparece, é essa sensação, né, de que, eita, eu fiz tanta coisa que eu não poderia fazer, mas eu sempre digo o seguinte, para tudo há um jeito. Então, tente modelar esse comportamento a partir de agora e tentar dar o teu melhor. Né? Compreendendo, até mesmo pedindo desculpa, refazendo essa relação afetiva, reconstruindo, elogiando, acreditando, potencializando o 7 que a criança tira muitas vezes, né? Porque muitos pais também exigem o 10. Eu quero 10, você só vai ser bom se você tirar 10. Em relação às notas, Jordana, você acredita que a pessoa é tão boa quanto a pessoa tira um 10? Se a pessoa não é boa, vai tirar um 5, um 6? A nota, ela não define muito capacidade de aprender, como eu já tinha falado para você.
Em relação às notas, a gente tem que entender que ela vem de um ponto bem importante, das provas, não é verdade? E como será que é esse processo das provas para a criança? Porque começa pelo processo da ansiedade, que por si só já abala bastante a confiança e a motivação. Então, a gente tem uma ansiedade na semana de prova, a gente tem o pai, olha, eu não quero menos que 9, olha, eu não quero menos que 9, olha, eu não quero menos que 9. A gente tem um acúmulo muito grande de conteúdos e se a gente tem possivelmente uma dificuldade de aprendizagem, a gente sabe que a criança não vai conseguir refletir tudo o que aprendeu dentro daquela prova. Então, muitas vezes a criança tira o 7 e é o melhor que ela pode oferecer naquele momento. E o 7 para aquela criança é a mesma coisa que um 10, entende? É isso. Jordana, a questão da inclusão escolar, como é que você enxerga hoje? O que é que a família pode fazer, a escola pode fazer, os terapeutas podem fazer em torno dessa inclusão escolar, dessas crianças que realmente recebem um diagnóstico de dificuldade de aprendizagem ou de transtorno de aprendizagem mesmo? O que eu vejo hoje é que as escolas estão cada vez mais abertas, porque é um público, como a gente tinha comentado, né? É um público que não tem como você fechar os olhos. Eles estão presentes em nossa sala de aula e estão presentes cada vez mais. E aí a gente remonta, né? Volta para o processo de que os profissionais escolares precisam estar capacitados para lidar com esse público. A escola precisa estar capacitada para trabalhar nesse processo de educação inclusiva. Adaptação de material, adaptação de conteúdo. Não adianta muitas vezes a criança ter todos os livros, o livro didático, se a sua criança não acompanha, entende? Ou não entende daquela forma. Não entende daquela forma. Muito mais útil para ela do que ter um material igual a todo mundo, é ter um material que ela entenda. Um material que ela vai conseguir responder, vai conseguir aprender, vai conseguir ter autonomia. E essas questões, elas só vêm em 2 pontos. Quando a escola se prepara, quando a criança tem profissional que acompanha, que percebe, porque tem nuance que só quem percebe é quem é da área, e quando a família ela é integrada nesse processo de aprendizagem. Quando a família ela é integrada, a queixa já começa. Olha, ele faz atividade na escola, mas quando eu faço em casa, eu percebo que ele não consegue. Ele só faz se eu der a resposta. Entende? Então, a gente já sabe que é uma criança que demanda um processo de adaptação curricular. As escolas precisam dominar os processos de adaptação curricular, tanto aquelas de grande porte, em que eu vou precisar reestruturar um livro inteiro para uma criança, quanto aquelas de pequeno porte, em que eu vou ajustar as atividades, eu vou ajustar a demanda, eu vou ajustar a prova, de acordo com o seu desempenho. Sem essa informação, sem esse domínio diante dessa técnica, a gente não consegue incluir, porque incluir não é aceitar uma criança com dificuldades na sua sala de aula, entende? Isso não é incluir. Todo mundo está fazendo adição e a sua criança está pintando em uma folha de papel. Isso não é inclusão. A criança ela precisa estar dentro daquela atividade, junto com as demais da turma. E o que vai fazer ela ficar lá junto com as demais da turma é a possibilidade de um material adaptado de qualidade. E aí, dos profissionais. Tem que estar preparado. Esses materiais, tanto vocês, psicopedagogos, quanto os professores, eles estão aptos a fazer essa adaptação? Os psicopedagogos, sim, porque a gente trabalha com o processo de aprendizagem, então, naturalmente, na nossa formação, a gente começa a traçar o perfil de habilidades da criança e a alinhar o currículo escolar. Mas os professores, eles precisam ter uma formação continuada em relação a isso. Uma formação continuada, oficinas práticas e acompanhamento do psicopedagogo escolar e da orientação escolar. O professor de sala de aula, ele precisa ter o apoio desses profissionais. Então, é importante que, muito além do professor ter o domínio dessas práticas, que o psicopedagogo escolar e que o orientador escolar também, ou coordenação pedagógica, vai depender de cada escola, dominem também, porque é eles quem vão auxiliar o professor nesses ajustes de materiais. Quanto tempo mais ou menos demora, Jordana, para a criança ela começar um tratamento, uma avaliação psicopedagógica e ela começar a entender alguns aspectos do processo de aprender a aprender? Isso demora muito? Como é que acontece? Desde vai de caso a caso. A avaliação, em geral, ela demora de 8 a 12 sessões.
certo? 8 a 12, geralmente 10 sessões, no máximo 12 sessões. Então, a gente tem um prazo limite para avaliar, né? Não é natural que uma avaliação passe muito além de 12 sessões, certo? Mas, em relação ao prognóstico, vai depender de caso para caso, porque vai depender do nível da dificuldade da criança, do nível de apoio escolar que essa criança tem de sala de aula e do nível do engajamento dessa família diante desse processo terapêutico e de aprendizagem. Quando você recebe as crianças e está lá no processo de terapia, elas também conseguem se abrir no aspecto emocional, dizer como é que está a vida, contar sobre as próprias dificuldades, no próprio processo dessa avaliação? Sim, a gente acaba criando um vínculo terapêutico que tende sempre a ser muito sadio. Porque quando a criança chega na sala de terapia, eu apresento a aprendizagem de uma forma prazerosa. Quando eu apresento a aprendizagem de uma forma prazerosa, ela cria um vínculo positivo comigo. Então, ela me remete a um momento de prazer. Nem sempre tão bom, porque às vezes a criança precisa fazer o que ela precisa fazer, não o que ela quer fazer. Então, mesmo prazeroso ou não, ela precisa cumprir com as demandas. E a partir do momento que a gente cria esse vínculo, a criança acaba, né? Conversando, contando, confessando muitas demandas emocionais também. Entendo. Você acredita em que aspectos nós ainda precisamos melhorar muito na questão de aprendizagem, na questão de oferecer o que há de melhor nesse processo para as crianças e adolescentes? Rotina de estudos. As crianças, elas não têm rotina de estudos e rotina é extremamente necessária para a criança conseguir compreender a importância da aprendizagem. Se a aprendizagem, esse momento de aprender é tão importante, por que aqui hoje eu faço às 2, amanhã eu faço às 10? Entende? Se é importante, então eu tenho um momento dedicado a esse processo, tem um momento, tem um local na sala adequado, não precisa montar um quarto de estudos, mas ao momento da aprendizagem, desliga a TV, celular no silencioso, desliga a música, é o momento da aprendizagem. Então, eu entendo, o primeiro ponto é rotina de estudos, é necessário demais. O segundo ponto é controle parental. Estudar, ele é doloroso porque ele é cansativo, mas se o pai não estiver lá, presente, pedindo, né, fazendo com que a criança cumpra com seu papel, essa criança não vai cumprir. O que é que você prefere? Você sendo criança, meia hora de YouTube, entendeu? Ou 10 minutos estudando. Aliás, entenda, a relação é essa, você vai preferir o que já está pronto, você não quer se esforçar. As crianças hoje querem responder atividades que têm um total de 0 esforço. Quando elas veem uma atividade com 10 itens, já dizem, ai meu Deus, é muito longo, entende? Então, a gente precisa de rotina, de controle parental, de apoio escolar, um acompanhamento escolar de qualidade, que a professora consiga acompanhar essa criança com qualidade, né? Checar a atividade. Se a criança não faz atividade na sala de aula, mas chega com a atividade plenamente pronta de casa, tem que checar como é que acontece em casa, que aqui não acontece esse processo. Então, tem que analisar todas as nuances do processo de aprendizagem. E esse apoio escolar, eu vejo muito que ele muitas vezes norteia a criança só para ir lá e fazer a tarefa. E as dificuldades, elas não são sanadas de forma nenhuma. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo que isso é o reforço. Exatamente. Quando eu falo, eu utilizo o termo apoio escolar porque eu estou falando muito além de ensinar a tarefa para a criança. Eu estou falando em ensinar a tarefa de um jeito que a criança faça a sua tarefa, não que dê a resposta para a criança fazer essa tarefa. Se a resposta já vem pronta, essa criança não vai aprender a pensar, não vai conseguir compreender enunciado, não vai ter vontade de fazer. Por que eu preciso me esforçar? Se eu ficar mais meia hora aqui paradinho, alguém vai me dar essa resposta. Eu vou nada, eu vou esperar, vou ganhar ela pelo cansaço, entendeu? Então, a gente tem que diferenciar muito bem. Uma coisa é eu automatizar a resposta de tarefas em questões como essa, né? Seja o pai, seja a mãe, seja uma professora externa, em que a resposta é dada para a criança, porque ela tem que terminar a tarefa. Outra coisa é eu ensinar a tarefa, e mesmo que a criança não tenha feito todos os itens, os que ela fez, foi a própria criança quem fez, entende? Coloca do ladinho. Tia, essa ela não entendeu.
Tia, essa ela não entendeu. Para que a professora na sala de aula também tenha essa noção da dificuldade que a criança apresenta para responder a tarefa em casa. Exatamente. E a gente tem que tirar meio que desse modo cultural em que a gente vive, que o reforço, meio que ele já entra na rotina de estudo e as crianças elas já pensam que estão seguindo aquela rotina, mas não. A rotina de estudar em casa, ela também tem que ser preconizada, nem que seja pelo menos 1 ou 2 horas no máximo. E aí tirar dessa ideia também de que a criança ela tem que ir sem as tarefas feitas para o reforço, porque no reforço faz, né? E o reforço não deveria realmente nem ter o nome de reforço, né? É realmente um apoio escolar para que você possa sanar as dificuldades daquela pessoa, senão a gente continua naquele processo de retroalimentar. Entende como é que seria mais aproveitador se a criança respondesse as tarefas em casa e fosse para o reforço tirar a dúvida? Uhum. Entende como é que ele seria um apoio escolar de qualidade? Exatamente. Ou se ao invés de 1 hora, essa criança tivesse 2 com esse profissional, em que ela mesma faria, respondesse as suas questões e a professora depois corrigisse com ela e auxiliasse a encontrar, né, corrigir essas falhas e depois, no terceiro momento, ainda fizesse o processo de estimulação. Terminou a tarefa? Hoje é leitura. Terminou a tarefa? Hoje é matemática. Terminou a tarefa? Hoje é escrita. Ou então mesmo ir ao longo do tempo percebendo as dificuldades pontuais dessa pessoa e ir trabalhando isso aos poucos, né? Porque Sim. a rotina, ela é muito mais fácil de ser realmente vivida dentro desse reforço que se vai do que em casa mesmo, porque geralmente em casa também a criança está muito solta. Isso. Ela não consegue fazer um cronograma, ela não consegue manter uma rotina de estudos realmente com disciplina. Até pela rotina dos pais, né? Muitas vezes os pais, hoje, eles não têm mais um horário fixo de chegar em casa. Tem dia que chega cedo, tem dia que chega tarde. E como eu falei, a rotina de estudos, ela é uma rotina. Ela não tem o porquê de ficar flutuando. Um dia eu respondo à tarde, outro dia eu respondo à noite. Então, o ideal seria que o reforço se tornasse um verdadeiro apoio escolar, em que a criança respondesse suas atividades com o apoio da professora e, após essa implementação de estudos escolares, tivesse um apoio para as habilidades que essa criança tem dificuldade. Exatamente. Muito boa a nossa conversa, Jordana. Eu queria que, nós estamos chegando na reta final do programa, e eu queria que você deixasse suas considerações finais, né, em torno desse papo tão importante que a gente agora teve, para que os pais, eles possam se atentar a essas diferenças e comecem a abrir mais os olhos em torno do que eles realmente precisam enxergar. O primeiro ponto que eu quero dizer é que identificação precoce de dificuldades é o melhor caminho para sanar essas dificuldades. Então, o primeiro ponto que eu falo é: pais, acompanhem a aprendizagem do filho de vocês. Ao primeiro sinal de dificuldades, leve para o profissional adequado, entende? É muito melhor que essa criança passe aí 6 a 8 meses, 1 ano dentro de uma terapia do que ela precisar passar, né, um tempo mais prolongado. O segundo ponto é: pais, tenham controle parental em suas casas, criem rotina de estudos, criem rotina para uso de telas, não permitam o uso de telas ao longo da madrugada. Isso prejudica o sono da criança, prejudica todo o processo de aprendizagem. Essa criança precisa estar bem dormida e bem alimentada para aprender. O terceiro ponto é profissionais. Busque a formação continuada. Se atualizem sempre. O mundo dos transtornos de aprendizagem, do transtorno de déficit de atenção e do TEA é um mundo enorme. A cada dia tem uma novidade diferente para a gente aprender. Pô, Jordana, foi um prazer recebê-la. O prazer foi meu. Né? Seja sempre bem-vinda no nosso programa Fique Bem. E vamos ficar por aqui e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem bem. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre 2 rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você.
Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Tem gente dizendo que dá pra aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Campina Grande completa 159 anos e o governo da Paraíba vem transformando vidas por toda a cidade. Há tempos. São obras marcantes, como o Eixo das Nações, as reformas e novos equipamentos no trauma, o Hospital de Clínicas e o Centro de Atendimento ao Autista. Foi uma bênção na minha vida, na vida da minha filha. Teve o Restaurante Popular, Escritório de Representação e o Centro Integrado de Comando e Controle. e tem convênios assinados para garantir o atendimento em hospitais e entidades filantrópicas. As obras do Arco Metropolitano Leste vão melhorar muito a mobilidade e o novo centro de convenções será um orgulho para Campina. E o governo anuncia agora novas escolas, a Delegacia do Meio Ambiente e da Mulher, a reforma do Amigão e a nova estrada ligando Ligeiro a Galante. É trabalho muito, por Campina Grande, sempre. Governo da Paraíba.